E olha, a gente vai conversar sobre dependência química e a bagunça que cria na vida de quem é dependente químico e de todo mundo que está em volta. A vida fica desestruturada, a verdade é essa. A droga, ela entra como algo, como é que diria, interessante, né? Promete e não cumpre e só destrói. E destrói mesmo. E aí a pessoa que torna-se um dependente químico fica destruída, mas quem está em volta adoece junto. E hoje a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Com nossos voluntários, convidados que são de amor exigente, que conhecem dependência química como ninguém. Eu recebo hoje Luiz Fernando Calduro, que é diretor de Grupo de Amor Exigente, e via Skype, alguém que está lá em Porto Alegre, Cláudio Lugo. Olha lá, temos dois queridos aqui para nos ajudar a falar de reestruturação de vida. Não é bom? É necessário, não é não, Luiz E aí nós Fernando? vamos ficar cada vez melhor. Cada vez melhor. Olha lá nosso amigo Cláudio. Como vai, Cláudio, meu xará? Cada vez melhor, de verdade. Que bom, muito Maravilha. bom poder conversar com vocês. Não sei se você concorda com o que eu falei, mas eu acho assim, a palavra que me fugiu aquela hora, a droga, ela é sedutora. Sedutora. Ela vem como se fosse algo bom e acaba com a pessoa e acaba com a família. Com a pessoa e com a família, desestrutura. Por isso que eu pensei que esse tema de hoje vai ser interessante e o Cláudio é um professor de amor exigente, viu, Cláudia? Cláudio, me conta um pouquinho aqui da tua história. Muitos anos de amor exigente? De fato, muitos anos de amor exigente. Eu comecei no amor exigente em 1992, levado pela minha esposa. Conheci uma pastoral que tem uma comunidade terapêutica até hoje. Tinha grupo de amor exigente e eu entrei exatamente por essa porta do grupo de amor exigente. Fomos ali porque antes eu tinha participado do encontro de casais com Cristo e eu era um indivíduo ateu e à toa. Há 25 anos eu já não entrava dentro de uma igreja, não praticava nenhum culto religioso. E eu era um indivíduo maravilhado por ser engenheiro e ter tido sucesso na minha vida profissional, com a ciência, com o poder, com o dinheiro, bens que a gente vai amealhando, fruto de um trabalho honesto, diga-se de passagem. No entanto, totalmente alheio a essa outra estrutura que eu tive quando criança pequena, mas que tinha sido abandonada, e foi abandonada. Eu sou oriundo de uma família religiosa, vinculada à igreja religiosa, e assim meus pais foram até a morte. No entanto, eu vivi 4 estruturas de vida nesse tempo, né? A primeira, quando eu nasci, que eu não pude escolher, mas a segunda, aos 12 anos, quando eu me tornei, junto com meu irmão mais velho, instrutor da banda marcial da escola. Então, eu tive o primeiro contato com o brilho, com o aplauso, com a importância, com o reconhecimento, com o valor. E o meu primeiro líder, meu irmão mais velho, descobriu que era poder e autoridade. A minha segunda estrutura de vida, quando eu me preparo para o vestibular e entro na universidade e frequento a escola de engenharia, e aí então eu começo a nadar no conhecimento científico. Foi anos de 1970, aquela coisa toda, né, da falta de liberdade, busca de afirmação. Concluo a minha faculdade sem já nem me lembrar que existia Deus, absolutamente. E eu passei a me dedicar para a tecnologia da informação, que era algo novo, dentro da minha empresa foi muito valorizado. E aí, então, assumi a minha terceira estrutura de vida. E eu estou entendendo, e eu acho que a gente deve prestar um pouco de atenção, que estrutura de vida, uma parte é material, uma parte é visível, mas uma grande parte não é visível e não é material. É aquele conjunto tanto de lugares, de locais, que a gente participa, frequenta e interage com eles, que a gente deve ir lá para tirar de lá o que tem de bom e levar para o nosso sentido de vida. Mas se eu me descuidar e me tornar dependente dessa estrutura, essa estrutura passa a mandar em mim e impregnar os seus valores, as suas intenções e definir o meu estilo de vida. E aí eu abandono todo o sentido de vida e estilo de vida anterior e abandono a estrutura de vida que eu tinha anteriormente. Então a gente vai mudando muitas vezes em função de fatos da vida, porque mudam todos esses contatos, mudam as necessidades.
E isso é a estrutura de vida que eu tenho que tomar cuidado. Se eu tenho um bom sentido da vida, como eu tive quando era criança, até os 12 anos, né? Eu fui mudando em função do convívio. Eu fui também músico profissional, tivemos uma banda, aí eu tive contato com a vida noturna, foi o primeiro dinheiro que eu ganhei trabalhando como músico, a partir dos 14 anos. E eu e meu irmão mais velho tínhamos uma banda profissional. Assim eu fui, até que, mais ou menos nessa época, já aos 44 anos de idade, eu participo de um encontro de casais com Cristo. E ouço notícias novamente sobre o transcendente, sobre o espiritual, que isso existia. Ali estava começando a minha quarta estrutura de vida, que até hoje se mantém. E eu percebo e começo a me perguntar, mas meus pais ainda vivem assim como esse pessoal aqui está falando? Então isso ainda continua válido? E percebi que meus pais eram amados e valorizados na comunidade deles. Eu digo, mas então isso é válido. Isso dá valor, isso dá um sentido muito valioso à vida de quem vive assim. E um questionamento e uma reflexão atrás da outra. Isso aí eu fui dos 44 até os 46 anos, e aí fui levado pela minha esposa a conhecer essa pastoral. Por isso que eu já tinha entrado na história dizendo que eu sou voluntário desde o ano de 1994. Muito bem. Então, pelo que eu estou entendendo, o Cláudio entrou no Amor Exigente pelo amor, né? Isso. Pelo encontro. Então, segura aí que eu volto pra gente falar, porque tem muita gente sofrendo, sentindo dor, precisando entender como é que se reestrutura a vida a partir desse momento de dor, tá? Então, me dá 2 minutinhos e a gente continua o nosso assunto já já. Luiz, o Cláudio chegou no Amor Exigente nessa reestruturação de vida, né? Nesse reencontro. Agora, tem gente que fala assim... Não tenho como é que eu vou juntar os pedacinhos? Eu tô um caco. Você já deve ter visto muita gente abrindo o coração assim nas partilhas, né? É isso mesmo, Cláudia, porque a gente vai se desestruturando a partir da chegada de um grave problema na nossa família. Porém, as pessoas que têm dentro de si uma espiritualidade forte, eu penso que elas enfrentam com mais facilidade este problema. E se você não tem problema. O Amor Exigente vai te ajudar a voltar ou a adquirir uma espiritualidade forte. Porque agora, eu penso como que isso é uma sustentação. Amor Exigente não é uma religião, ao contrário. Amor Exigente tem uma espiritualidade pluralista. Como é que é isso? O que é espiritualidade? Espiritualidade, Cláudia, é a gente aceitar que muitas vezes nós não damos conta de um problema. Porém, há quem dê conta deste problema, que você pode chamar como você queira. De Deus, eu chamo de Deus, Senhor, Pai, Divina Majestade, Poder Superior, e você se colocar nas mãos desse Poder Superior, mas observando que você deve fazer a sua parte, para que Deus possa fazer a parte dele. E eu acho que é mais ou menos essa reestruturação que o Cláudio conseguiu na vida dele, apesar, porque veja, muitas vezes você não precisa ter um problema instalado para estar desestruturado. E eu não sei como é que vai ser a sequência do raciocínio do Cláudio, mas eu estou entendendo, Cláudio, que é por este caminho que ele vai seguir. Exatamente. Você não estava estruturado quando você, de repente, teve esse encontro espiritual, né? Eu estava dependente de uma estrutura de vida ligada a poder, a dinheiro, a brilho, a realização material, crença exclusiva na ciência. E como todo mundo fazia, o prazer da minha vida era fazer festa, fumar e beber. Então, quando eu chego no ECC e ouço notícias, e 2 anos depois, eu frequentando grupos de apoio de Amor Exigente, vendo ali que a dependência química tinha sido uma desconstrução de uma estrutura de vida saudável, e o indivíduo se tornou dependente de uma outra estrutura de vida que ele se entregou e se tornou dependente dela, os lugares, as pessoas, o uso de droga, o abandono do trabalho, a indisciplina, o desamor, tudo aquilo que eu fiz sem fazer mal a ninguém, mas fiz de alguma forma do meu jeito. E aí vi outra coisa, como é que aquelas pessoas nos grupos de Amor Exigente trabalhavam gratuitamente, se dedicavam, e os dirigentes da comunidade terapêutica viajavam para lá e para cá, gastavam, andavam.
em prol de indivíduos que chegavam lá, que vocês acabaram de dizer, destruídos, sem nenhuma expectativa de vida futura. Um pouco antes de morrer, eles se entregavam e iam para lá. Aí, aquele meu questionamento sobre adotar uma estrutura de vida onde houvesse mais espírito do que matéria, onde o mito da supremacia, né, do conhecimento científico sobre a vida pudesse ser deixado de lado, o mito da supremacia do material no sentido de vida e adotar como sentido de vida que realmente nos realiza um sentido de vida com mais espírito do que matéria. Aí no espiritual é aquela escala de valores que a gente adota. Aquelas palavras que eu disse que eu encontrei nos voluntários, era a espiritualidade colocada em prática. Eles se doavam, eram generosos, eram gratos. Eles também haviam reconstruído as suas estruturas de vida. Não é destruindo as antigas estruturas, é desconstruindo, tirando peças que não servem mais, valorizando menos lugares, práticas, costumes, hábitos e pessoas, trocando por outras pessoas, portanto, reconstruindo uma nova estrutura de vida sobre a qual eu me sentirei seguro e num bom caminho. Pois bem, era isso que era feito também na comunidade terapêutica. O indivíduo apresentado para o transcendente, ele percebe que tudo aquilo de bom que houve na vida dele, e o fato dele ainda continuar vivo, e eu falo isso de mim, todo o sucesso que eu tive não era realmente fruto da minha experiência de vida, do meu conhecimento científico ou do sucesso pessoal na comunidade. Aquilo era fruto de um milagre. E como um milagre? Milagre de quem? De alguém muito superior a mim. Eu não tinha, jamais tive o poder de determinar tudo o que aconteceu de bom na minha vida. Eu fui protegido. Então, esse poder superior acima de todas as pessoas, ele existe. Só que a pessoa pode não incluir Deus na sua estrutura de vida. Então, ele vai viver e vai adotar para a sua vida uma estrutura sem Deus, sem todos aqueles valores bons que provêm da espiritualidade. Veja aí ao lado disso o dependente químico. Perdoem a expressão que eu vou usar, mas é a sensação que me causa. O dependente químico não decidiu, não escolheu, não se propôs, mas ele se tornou uma ave de rapina da vida dele, na vida da família dele e na sociedade. Ele só tira e não se importa com o que acontece com os demais. Destrói a si, destrói a sua família e destrói a parte da sociedade que ele consegue alcançar. Pois bem, falta-lhe a vida espiritual, para ele perceber que existe um enorme conjunto de valores que nos ajudam a definir um sentido de vida voltado para o bem. E isso sim vai nos realizar, vai nos tornar felizes. E mesmo que eu esteja numa prisão, como Mandela esteve 26 anos numa prisão, a prisão transformou o Mandela? Não. A prisão deu tempo ao Mandela refletir sobre tudo o que acontecia com ele. Ele percebeu que ele era um guerrilheiro que queria fazer uma revolução na África do Sul e eliminar a hegemonia branca. Quando ele ficou preso, ele percebeu que só através da paz isso seria possível, que não seria destruindo o país dele que ele iria retirar a hegemonia branca de lá e permitir a liberdade, a democracia, a participação dos negros também numa vida normal na África do Sul. E o que aconteceu? Ele começa a pregar a concórdia, união pelo amor, o perdão, a paz e o trabalhar junto. E ele é libertado por justiça, e ele faz toda a renovação que houve na África do Sul. Ou seja, enquanto eu tiver uma mente preparada, um sentido de vida que eu tenho plena consciência, eu vou identificar que estruturas eu estou tendo contato que não me interessam, que eu não vou me entregar a elas, mas eu preciso interagir com ela, porque dali, por exemplo, eu posso tirar minha sobrevivência. É o caso do emprego. Eu vou trabalhar, vou no emprego, mas quando eu saio de lá, eu tenho que me despir das normas e das coisas que pensam dentro daquela empresa e retornar para as minhas estruturas de vida e viver o meu estilo de vida, voltado para a prática do bem.
A mesma coisa um indivíduo que está usando droga. Quando ele vai para a comunidade terapêutica, a gente descobre, e ele descobre, e eu descobri, vendo o que acontecia com eles, como era possível reconstruir uma vida do nada, praticamente, baseado simplesmente numa mudança de paradigmas. Que o material abra espaço e deixe o espiritual agir, porque aí se trocam os valores. Não esqueça que um dependente químico é o maior consumista do universo. E o que ele consome vale tanto quanto o ouro, porque a grama de cocaína é medida, o preço dela, pelo grama de ouro, vale a mesma coisa. Então ele tem a capacidade de ser um consumidor e um dependente compulsivo e incontrolável, portanto, do produto mais caro sobre a natureza, sobre a face da Terra. Muito e bem. aí entra a espiritualidade como uma troca de escala de valores e o grande tempo que se fica num grupo de apoio, que a gente vai podendo conversar, expor o que sente, como está vivendo, para os seus colegas de grupo, trocando ideia. Isso aconteceu comigo quando eu fui fazer o primeiro curso em... É fantástico. Essa troca, ela realmente faz toda a diferença, Cláudia. Infelizmente, a gente tem um tempo limitado, mas eu acho que o recado mais importante é esse. A gente precisa realmente ter um motivo, né? E essa motivação a gente consegue através da espiritualidade e aí a gente reestrutura a vida. Cláudio Lugo, muito obrigada e até a próxima oportunidade. Foi um prazer te conhecer e conversar contigo. Depois quero saber mais dessa história. Luiz Fernando, muito obrigada. Força, fé e alegria! E para você que ainda não está no Amor Exigente, por que não está? Não perca tempo, entra no site amorexigente.org.br, as reuniões que acontecem online, então você pode participar de qualquer lugar do Brasil, você consegue o link através do 1925196555. Esse é o WhatsApp, 1925196555. Pode pedir lá o link e participe mesmo, viu?